Bom dia, irmãos, graça e paz. Com grande alegria, mais uma vez, podemos estar nos reunindo, ainda que virtualmente, para juntos compartilharmos da palavra, da mensagem do Senhor. Eu gostaria, nessa manhã, de estar refletindo com os irmãos a respeito de recuperando valores perdidos. E enquanto você pode abrir a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 8, também convide aí os amigos e irmãos a estarem conosco nessa nossa caminhada. Então, fica o convite para todos, ok? Bom, qual é a razão, o motivo de trazer essa mensagem hoje? Isso faz parte das minhas experiências durante essa semana, porque a pandemia provocada pelo Covid-19 me tem feito repensar nos meus conjuntos de valores. E é interessante como o vírus colocou todos nós na mesma posição de suscetibilidade. O que quer dizer isso? O vírus não escolhe homem, mulher, não escolhe branco ou negro, nem rico nem pobre, trabalhador ou empresário. Então todos nós estamos suscetíveis à ação desse vírus. E nos coloca também na mesma condição de acessibilidade. Todos nós estamos sujeitos às suas influências. Então o vírus mostrou a todos nós que os nossos sistemas econômicos são extremamente frágeis. Mostrou para nós que as nossas estruturas sociais, governamentais, são totalmente falhas. Por outro lado, também, o vírus trouxe a nós alguns valores que foram se perdendo ao longo do tempo. Nós estamos redescobrindo algumas coisas que se foram deixadas ao longo da caminhada. Por exemplo, o valor da vida em família, né? O trabalho, as ocupações, a coisa toda foram fazendo com que a gente perdesse o tempo em família. E o que acontece é que não somente isso, mas nós perdemos os valores da proximidade dos amigos. Coisas simples, como o valor de um abraço, o valor da amizade. Então nós estamos redescobrindo a vida. E na sociedade que nós vivemos, movida pelo consumo, onde alguém é valorizado por aquilo que possui, é valorizado pelo poder econômico, as pessoas estão muito agitadas, ocupadas demais, porque elas têm que cada vez produzir mais, porque elas são valorizadas por aquilo que elas produzem, aquilo que elas têm. Então, nessa sociedade não há espaço para o outro. E as pessoas estão sem tempo, elas estão sempre com algo para fazer, está sempre com alguma ocupação, e uma sensação de que nunca está se fazendo o necessário, sempre está faltando alguma coisa, há um sentido de vazio. E a gente descobriu então que o dinheiro não pode comprar tudo, não é verdade? Bastou o vírus para fazer com que as agitações e as movimentações se acalmassem. Bastou a perda de valores considerados importantes para que nós pudéssemos parar para avaliar a vida. Creio que quando nós voltarmos à normalidade, estaremos em um mundo diferente, com conceitos, pessoas diferentes. Os nossos valores também já não serão mais os mesmos. Então eu gostaria de compartilhar um pequeno trecho da palavra de Deus, sempre com temor e tremor, porque aquilo que trago no coração é fruto da ação de Deus e as minhas percepções sobre a vida, no meu dia a dia. Então, antes de apresentar essa meditação aos irmãos, quero dizer que, primeiramente, essa palavra veio ao meu coração e, primeiramente, ela falou a mim. E eu queria, então, compartilhar isso com os irmãos, porque acho que é de extremamente valor. Então, eu passei a repensar os meus conjuntos de valores, ok? E essa semana eu passei por algumas experiências muito interessantes. A primeira, quando um irmão muito querido chegou ao gabinete, veio, me cumprimentou de longe, sem estender a mão, sem me puxar por um abraço, sem me dar um beijo, como costumeiramente faz. Porque essa é a orientação dos médicos. E o que acontece é que houve um distanciamento. Esse irmão, ele se vai, da mesma maneira como chegou, sem um abraço, sem um aperto de mão, sem um beijo.
e eu fiquei com uma sensação de vazio, uma sensação de falta que tomou o meu coração. E eu me pus a pensar, quantas vezes nós tivemos oportunidade de abraçar alguém e não fizemos, e como isso nos faz falta hoje, né? Quantas vezes nós poderíamos ter feito algo para alguém e não fizemos, e hoje a gente sente a falta. Nós não abraçamos, nós não beijamos, nós não elogiamos, nós não suportamos, nós não amamos, e isso nos faz uma grande falta. Inclusive dentro das nossas próprias casas deixamos de fazer essas coisas. Nós deixamos de fazer tantas coisas que hoje nós sentimos falta. E nesse mesmo dia, por à noite, eu encontrei um outro irmão querido. E a situação foi a mesma. Ele veio à minha casa, enquanto nós falávamos sobre os acontecimentos, sobre a vida, sobre a igreja, ele me disse que havia perdido muito tempo e que precisava retomar o seu ministério e voltar a servir aos irmãos e como aquilo estava fazendo falta. E a frase marcada na nossa conversa foi essa: valores que se perderam no caminho e que precisam ser recuperados. Valores que precisamos recuperar. E eu me lembrei de uma história contada por Jesus a respeito de uma mulher que possuía 10 moedas. Mas ela perdeu uma dessas moedas e ela investiu todos os seus recursos, tempo e esforço, até que essa moeda fosse recuperada. Eu não quero cometer nenhum erro de interpretação e nem perverter o texto, mas eu sei que essa parábola está inserida no contexto onde Jesus está falando sobre buscar as ovelhas perdidas, sobre buscar pecadores, está falando sobre o valor das pessoas e da importância que Deus dá a essas pessoas. Mas eu gostaria de usar esse texto como uma metáfora para que nós possamos fazer uma análise a nós mesmos, fazermos a contagem dos nossos valores e verificar se há alguma moeda faltando, alguma moeda perdida. E talvez ao longo dessa exposição, dessa meditação, nós possamos nos conscientizar que precisamos de recuperar alguns valores perdidos. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, aí no texto de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 8, para que a gente possa compartilhar um pouco, né, dessa meditação. E o texto bíblico diz assim, Jesus está falando ali no capítulo 15, falando sobre as ovelhas perdidas, sobre buscar aqueles que estão perdidos, e aqui ele vai dar um outro exemplo. Então no verso 8 ele diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por causa de um pecador que se arrepende. Olha que coisa interessante. Essa mulher possuía 10 dracmas. Dracma era uma moeda grega, valia um denário, no valor de uma moeda romana. Isso equivalia a um dia de trabalho. Essa mulher perdeu essa moeda dentro da sua casa. Olha que coisa interessante. Ela perde num lugar próximo e num lugar bastante conhecido. E o texto diz que ela teve que acender uma candeia, uma luz. Então dá a impressão que ela perdeu durante a noite, perdeu na escuridão. E a primeira coisa que eu posso aprender aqui é que no meio da escuridão nós precisamos de uma luz que nos ilumine e facilite a nossa visão para que nós possamos iniciar e buscar o valor que se há perdido. Então, na nossa caminhada, alguns valores foram perdidos e nós só podemos encontrá-los mediante a luz do Evangelho. Como diz o salmista no Salmo 119, verso 105, a tua palavra é a lâmpada que ilumina meus passos, a luz que clareia meu caminho. Há alguns que perderam a fé e a confiança. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra do Cristo. Pode ser que você que está me ouvindo nesse dia, nessa manhã, você que vai me ouvir depois, você tenha perdido a sua fé, a sua confiança, porque de alguma maneira você deixou de ouvir a palavra do Cristo. Na sua caminhada você foi ouvindo vozes, e essas vozes foram transformando o teu coração, você foi assumindo outros valores, e hoje o seu conjunto de valores
não é regido mais pelos padrões da palavra de Deus. Seu padrão de valores ele é regido pelo mundo que te cerca. Então a sua fé e a sua confiança foram sendo degeneradas, degradadas, perdidas ao longo do caminho e você nem sequer se deu conta. Pode ser que também você que me ouve tenha perdido aí o amor, né? Porque você foi deixando a intimidade e a comunhão com Jesus. Primeiro você deixou a sua palavra, deixou as suas orações, deixou a convivência com os irmãos, deixou a prática das boas obras. E o seu coração foi se esfriando. E você passou a ser alguém insensível. E o apóstolo João vem e nos diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pessoas tocadas pelo amor de Deus são transformadas em manifestações de amor do próprio Deus. Isso assim, quando nós somos tocados por Deus, o amor de Deus vem e transforma o nosso coração, a nossa vida, nós nos tornamos manifestações aos outros desse amor de Deus. Então, não são as palavras que nos fazem cristãos, mas as nossas atitudes, as nossas ações, que são manifestadas ao mundo segundo o caráter do Cristo. Então, muita gente confessa, professa que Jesus Cristo é o Senhor, pessoas que se dizem cristãos, mas nas suas ações, atitudes, nada se parecem com Cristo. Deus, na verdade, ele habita na vida daqueles que são templos do Espírito Santo. E o mundo que está perdido, que está jazendo nas trevas, pergunta: onde está Deus? Ora, se nós somos templos do Espírito Santo, Deus está em nós. Então o mundo está perguntando: onde está a manifestação de Deus? Ora, nós somos a manifestação de Deus, nós somos aqueles que têm a presença de Deus. A igreja de Jesus Cristo é aquela que detém a presença de Deus. Então esse mundo em trevas vê as tragédias, que tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, e pergunta: onde está Deus? E as nossas ações em meio às tragédias demonstram as manifestações de Deus. Então, Deus não pode ser visto, mas ele pode ser percebido. E ele é percebido nas nossas relações de amor. Porque só podemos amar se Deus amar as pessoas e amar o mundo através de nós. Então, eu não estou falando de amar pessoas que nós gostamos. Amar um pai, uma mãe, um filho, isso todo mundo faz, isso é uma obrigação quase. E qualquer um pode fazer isso. Mas o amor que estou referindo aqui é amar aquele que não merece, amar aquele que não é digno, né? Aquele que não tem nenhuma condição de receber esse amor. Amar dessa maneira, amar de uma forma incondicional, sem querer receber nada em troca, amar alguém que não tenha mérito, isso só pode acontecer por uma ação sobrenatural de Deus. Desta forma, toda manifestação de amor incondicional é fruto da ação de Deus, é fruto da ação do Espírito Santo em nós. Porque esse amor é fruto do Espírito Santo. Então, o mundo que está em trevas está buscando respostas, está buscando Deus. E nós somos aqueles que têm Deus, que somos templos do Espírito Santo. O mundo está em busca de uma luz. E a igreja de Jesus Cristo é a resposta e a luz que é capaz de iluminar para que essas pessoas possam encontrar os seus valores perdidos. Então, nos momentos de escuridão, é a igreja que deve ser a luz que conduz a Jesus, para que os valores que se foram perdidos possam ser encontrados. E Jesus diz mais ou menos isso, né? Porque lá em Mateus, capítulo 5:16, diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Quer dizer, vocês iluminem os homens através das suas ações, através de vocês, e esses homens possam ver as suas obras, e assim glorifique o Pai de vocês que está no céu. Então a igreja é essa luz que vai mostrar ao mundo que eles perderam, ou que alguns valores estão perdidos, para que esse mundo possa encontrá-lo.
Mas alguém dirá que não acredita em Deus porque ele é ateu. E ele dirá que o ser humano pode amar mesmo sem ter Deus. Porque há pessoas que não conhecem a Deus, mas possuem manifestações de amor, de honestidade, de sinceridade. E isso é verdade. Há pessoas que, mesmo sem conhecer Deus, amam. Que, mesmo sem conhecer Deus, são honestas, são sinceras. E a resposta é a única. É que sobre toda a humanidade ainda pesa ou ainda está a ação da imago Dei. Quer dizer, o homem mesmo caído ainda carrega em si traços da imagem de Deus que foi perdida no Éden. Então, essa humanidade pode ainda ter reflexo do amor de Deus. Mas amar em plenitude, amar incondicionalmente, somente pode acontecer pelo derramar do Espírito Santo em nós. E esse amor, ele cobre multidão de pecados. É esse amor que cobre multidão de pecados. É esse amor que perdoa. É esse amor que acolhe, que traz para perto aqueles que estão longe, que aceita, que inclui. Esses valores foram se perdendo pelo caminho. Esse amor nós fomos perdendo no caminho. Esses valores. Então a palavra de Deus nos ilumina para que a gente possa trazer, né, essa necessidade e de que nós precisamos buscar esses valores, encontrar esses valores que foram perdidos. Então, a luz da palavra, ela me ilumina para que eu possa encontrar esses valores que perderam no caminho. Mas o texto diz que depois ela acender a candeia, ela vai varrer a casa e procura atentamente, até que ela encontre o valor perdido. Então, varrer a casa atentamente é examinar de uma maneira cuidadosa e minuciosa cada centímetro quadrado da casa. Quando valores são perdidos, nós precisamos examinar cuidadosamente a nossa vida. É o Davi, né? Que no Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conhece inteiramente, Senhor. Quer dizer, Davi tem essa noção que Deus conhece todas as coisas. E esses versículos de 1 a 4. Então ele tem a consciência que Deus pode sondar e que Deus conhece todas as coisas, mas no finalzinho do Salmo, no verso 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas intentações. Vê se em mim vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige pelo caminho eterno. Quer dizer, o Davi sabe que Deus conhece todas as coisas e fala: Senhor, sonda-me. Quer dizer, mostra, prova para mim, me apresente, né, para que eu possa mudar a minha conduta. Então, nessas experiências dessa semana, como eu disse aos irmãos, eu me deparei também com o livro de Jó. Alguém que está passando pelo sofrimento e nem sequer sabia a razão. Alguns vinham até ele, como seus amigos, e diziam: olha, você pecou, e é por isso o castigo de Deus, né? Então a gente tem essa percepção de que as coisas ruins que acontecem é castigo de Deus, é juízo de Deus. Nem sempre. Às vezes Deus usa circunstâncias para quebrar algumas barreiras, algumas paredes que a gente tem para poder enxergá-lo. E eu olho assim para a questão do corona hoje, não vejo juízo de Deus. Eu vejo um alerta de Deus, um amor de Deus chamando as pessoas a voltarem, a refletirem sobre a vida. Então eu vejo a ação de Deus nesse sentido. Então é a minha maneira de enxergar, cada um tem a sua maneira de enxergar. Mas eu enxergo como um chamado de Deus para: olha, estou aqui, vocês precisam de mim, vocês não podem vencer a situação, mas deixa comigo. É esse chamado, né? Esse amor de Deus. Mas o fato é que algumas pessoas iam para Jó e falavam: você está assim porque você pecou, então é a mão de Deus, Deus está pesando a mão. Outros diziam o seguinte: falaram: olha, Jó, isso é uma aprovação, Deus está testando a sua fé, como se Deus não soubesse quem era Jó, né? Como se Deus não conhecesse a fé de Jó, o amor de Jó, a integridade de Jó. Então, o fato real, quando nós olhamos para o livro, é que Jó estava no meio de uma aposta, né?
Uma aposta entre Deus e diabo. Isso parece meio maluco, mas é uma realidade. Satanás dizia para Deus: Senhor, Jó só te louva porque o Senhor dá tudo para ele. É por isso que ele te louva. E Deus dizia para Satanás: falou, não é verdade. Ele me adora porque ele é íntegro e justo. E nessa situação, as coisas foram acontecendo na vida de Jó. Então, quando eu meditava sobre esse texto, sobre essa palavra, me veio uma pergunta à mente, que eu gostaria que você também pudesse pensar, né? E a gente pudesse meditar junto sobre essas questões. Eu adoro a Deus porque eu tenho recebido dele a sua graça. Quer dizer, eu só adoro a Deus por isso. Se eu passasse por um momento como o de Jó, eu continuaria adorando a Deus? Isso, quando estava meditando o texto, isso foi muito claro no meu coração. Mas aí, então, eu comecei a trazer algumas perguntas mais próximas de mim. Eu adoraria a Deus se eu não tivesse promessa de vida eterna? Eu adoraria a Deus se eu não tivesse expectativa de ser abençoado, de receber algo em troca? Aí eu perguntaria a você já se fez essas perguntas? Se as fez, se você for sincero, você já tem as suas respostas, como eu também tive as minhas. E quando meditava sobre isso, eu tive que dobrar os meus joelhos e orar ao Senhor para que Ele sondasse o meu coração. E eu fui convencido das minhas falhas, dos meus erros, dos meus pecados. Eu confessei que muitas vezes sou interesseiro, que muitas vezes eu adoro a Deus porque eu quero alguma coisa em troca, que eu oro porque eu quero algo, desejo e espero receber algo. E assim eu fui abrindo meu coração diante do Senhor e fui sendo sondado por Deus. E Ele foi mostrando todos os meus caminhos e aquilo que está mais profundo do meu coração. E isso me fez quebrantar diante de Deus. E eu digo assim, meus irmãos, as nossas orações, na sua maioria, é para pedir algo a Deus. Olhe para a sua vida. Você já parou para pensar que as suas orações não são só petições? Raramente nós temos um momento de ação de graça, um momento de Deus sonda-me, muda o meu coração. A gente vai pedindo, né? Os nossos jejuns é para receber alguma coisa em troca. A gente vai jejuar porque a gente quer receber alguma coisa, né? Então, nós temos os nossos votos, as nossas promessas, nós queremos fazer alguma coisa que agrade a Deus porque receber alguma coisa em troca. Então, Senhor, eu vou fazer isso porque o Senhor vai me dar aquilo. Então, a gente quer obedecer, a gente quer fazer, mas a gente não quer fazer de graça, que a gente quer receber alguma coisa. Então, jejum e oração são caminhos da espiritualidade, da vida cristã. E eles são instrumentos para o nosso desenvolvimento na intimidade de comunhão com Jesus na nossa caminhada. Para que a gente possa ter sensibilidade a ouvir a sua voz, para que a gente possa ter clareza nas percepções das manifestações de Deus. Porém, nós estamos transformando o jejum e oração em moedas de troca no favor de Deus. Nós praticamos essas coisas com algum interesse. Se você conhece alguém que ora sem algum interesse, sem buscar Deus, sonda meu coração, me faz de uma pessoa melhor, faz de mim um instrumento da tua paz, da tua graça, manifestação do teu amor. Que as pessoas olhem para mim e possam ver a tua boa mão. Mas se você perceber, nós queremos alguma coisa. Vamos jejuar porque nós queremos separar um momento de intimidade e comunhão com Deus para que a gente possa ser transformado na presença de Deus. Não, nós vamos jejuar porque a gente quer uma casa, porque a gente quer uma transformação, a gente quer alguma coisa. Se essa for a resposta, meu irmão, da igreja, a nossa resposta, lamento informar, Satanás estava certo. Satanás venceu. O homem só se dobra e adora a Deus por interesse, porque quer receber alguma coisa em troca. Se, porém, em todo tempo, servimos ao Senhor, independentemente das circunstâncias,
o nosso coração centrado nele, nós oramos, jejuamos, num caminho de intimidade e comunhão, então Deus estava certo. O meu povo me serve e adora, porque são íntegros de coração e continuam a me conhecer e prosseguem nessa caminhada. Isso é o fruto dessa nossa meditação, valores que a gente vai se perdendo, né? Se foi perdendo no meio do caminho. E ainda nessa experiência da semana, eu ligo para o irmão, uma família bastante necessitada, uma família de 5 pessoas. Falei, irmão, vem aqui buscar, eu tenho alimentos para você e para a sua família. E ele disse, pastor, eu estou trabalhando, então passe para outra pessoa porque existe gente mais necessitada do que nós. Eu disse, não, meu irmão, vem aqui, vem buscar porque já está preparada e é para vocês. Olha só o que acontece. Uma família, 5 pessoas, só ele trabalhando, 2 irmãs que necessitam de cuidados psicológicos, seus pais com problemas de saúde, estavam quase para serem despejados do casebre na comunidade, na favela. E esta é a condição da família. E ele vem então buscar os alimentos. E ele reforça e diz, pastor, não precisava. A sua mãe, recém-operada de um tumor maligno, o acompanha. Ela se aproxima de mim e diz, pastor, eu vim te ver. E eu vim ver a igreja porque eu estava com saudade. Uma mulher debilitada pela sua enfermidade, deixa a sua casa no meio de uma pandemia para vir me ver. Para ver o templo, para ver porque estava com saudade dos irmãos. Na humildade e na simplicidade daquela mulher, eu vi a graça de Deus. Mais do que isso, na simplicidade e humildade daquela mulher, eu vi o próprio Deus. E antes dela ir, ela pergunta da minha família, pastor, como é que vai a Águida? Como é que vai seus filhos? Como estão seus netos? Manda um abraço para todos. E eu pensei comigo. Eu era quem deveria estar visitando essa mulher. Eu deveria estar saindo do meu lugar de conforto para estar indo até ela. Mas Deus usou uma mulher simples e frágil para demonstrar sua graça para comigo. E então o rapaz, depois de pegar os alimentos, se volta e diz, pastor, eu vim trazer meu dízimo, a minha oferta. Realmente, irmãos, Deus concede graça aos humildes. Realmente, Deus usa aqueles que são fracos. E uma coisa que eu tenho percebido sempre é a oferta da viúva que sustenta a obra de Deus. Não são as ofertas dos fariseus, mas é a oferta da viúva. E confesso, eu preciso aprender com essa gente. Eu preciso aprender com essa gente de Deus. Com essa gente que são potes, vasos da graça de Deus. Valores que nós perdemos. Valores que nós deixamos. E que nós precisamos iluminar com a palavra de Deus. E pelo poder do Espírito Santo varrer a nossa vida. E ver o que nós vamos perdendo no caminho. Então, quantas moedas, quantas dracmas, quantos valores nós fomos perdendo nessa caminhada. E Deus está nos dando a oportunidade de encontrá-las. Então, ilumine a sua vida com a luz do Evangelho, com a luz dessa palavra, e vá a tua vida com o Espírito Santo, para que você possa encontrar os valores que você perdeu na sua caminhada. Então, quantas dracmas
estão debaixo dos móveis, debaixo do tapete, estão perdidas. Mas aquela mulher, ela acende uma lâmpada e ela varre cuidadosamente a sua casa. E o texto diz que ela encontrou a moeda perdida. Isso lhe trouxe grande alegria. Era o valor de um dia de trabalho, talvez um valor não muito significativo, mas não era o valor que era importante, era a moeda. Talvez você que está me ouvindo, você tenha perdido uma dracma que não tenha valor muito alto, mas para você é muito significativo. Sabe por quê? É o valor de você dar um abraço, né? Isso é significativo. O valor de você dizer, olha, eu te amo. O valor de você poder dizer, falar, eu posso te ajudar? E eu não posso. Nada não é possível para mim, mas eu vou chorar com você. Eu vou dar o meu braço, o meu ombro, para que você possa chorar. Eu vou chorar junto com você. Então, algo que talvez não tenha grande valia, né? Mas que é extremamente importante. Seja o valor de uma ligação para você dizer a alguém, poxa, eu me lembrei de você, eu estava com saudade, você é importante para mim. Seja o valor de uma mão estendida, seja o valor de uma oração, seja o valor de uma palavra para abençoar. Talvez aos olhos, algo muito sem valor, né? Mas extremamente importante. Você olhar nos olhos de alguém e dizer, puxa vida, eu quero ser bênção para você. Eu quero caminhar contigo, eu quero te abençoar. Tenha um dia abençoado, que a paz do Senhor te acompanhe, que a graça de Deus seja com você. Então, essas coisas que parecem não ter muito valor, mas são extremamente essenciais. Mas pode também ser uma vida no altar, né? Uma vida consagrada a Deus. Pode ser o seu ministério restaurado. Pode ser a sua comunhão renovada. Pode ser essa dracma de voltar ao Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Ou dizer, Senhor, eu estou de volta. Senhor, me aceita. Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. O valor de um comprometimento, de um compromisso renovado. E essa mulher ela se alegrou de tal maneira que resolveu reunir as vizinhas, né? E aí sabe que a mulherada, quando reúne a vizinha, como é que é, né? Uma festa. Então, talvez para uma reunião de um chá, talvez para uma festinha, talvez o que ela tenha gastado ali seja para reunir aquelas mulheres tenha sido mais alto o valor do que o valor da moeda que ela encontrou. Então, tem coisas na vida, meus irmãos, que não tem preço. O valor da comunhão, o valor do abraço, não há dinheiro no mundo que possa pagar. Então, esse momento em que nós estamos afastados por essa pandemia, a gente passa a entender que nós vivíamos coisas na comunhão, na intimidade, no nosso dia a dia, apesar das nossas divergências, através das nossas dificuldades, que não há dinheiro no mundo que possa pagar, né? Então, essa dracma, para nós, ela é de um valor inestimável, né? Não vale só um denário, não é só um dia. É algo que a gente encontra e se alegra com isso e a gente gasta 1000 vezes mais, porque para nós isso aqui é o importante. Então, recuperamos esses valores que deixamos no meio do caminho, né? E aí Jesus, então, ao terminar essa parábola, né, e diz o seguinte, há alegria na presença
dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que acontece aqui é que agora, quando eu e você, confrontados por essa palavra, nós reconhecemos que perdemos alguns valores. E então a gente se volta para Deus e diz: Senhor, eu me perdi na caminhada e eu peço perdão. Então o que acontece é que se você foi confrontado por essa palavra, tocado por ela, e você reconhece que se perdeu no meio do caminho, alguns valores foram perdidos, e outro diz: Senhor, restaura a minha vida, Senhor, eu quero te pedir perdão e recomeçar. Quando você começou a procurar suas dracmas que foram perdidas, e nessa pequena meditação você começou a trazer à sua mente coisas que foram perdidas e você começou a encontrar, e você tomou a decisão de mudar, o que aconteceu? Isso tudo faz parte de algo chamado arrependimento. Então, o fato de você reconhecer que perdeu valores, o fato de você reconhecer o que precisa encontrá-las, o fato que você tomou de decisão de mudar, isso tudo é arrependimento. Então, quero dizer para você, meu irmão, que da mesma maneira, da mesma forma, que você tem uma alegria, e eu acho que se você ouviu esta palavra e reconheceu e viu a necessidade de alguns valores serem recuperados, e só o fato de reconhecer isso já te trouxe alegria, então a alegria de você encontrar o que você havia perdido é a mesma alegria que o Senhor tem em recebê-lo em seus braços. E isso é maravilhoso, porque não importa o que você fez, onde tem caminhado, se você se perdeu no meio do caminho. O fato aqui também é que Deus está de braços abertos buscando você. E que você é precioso para Deus também, né? E que Ele quer tê-lo de volta. Então, nesse sentido, também há uma grande alegria no céu. Há uma alegria no seu coração em ter encontrado aquilo que se perdeu, mas há uma grande alegria porque você também foi encontrado, né? Então há uma grande alegria. E aí quando você caminha por essa palavra, porque Jesus está usando o capítulo 15 de Lucas, falando a respeito de trazer as pessoas para ele, de encontrar pessoas, de valorizar essas pessoas. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 15, você vai encontrar aquela parábola de um filho que se perdeu na caminhada e que reconheceu que havia perdido os valores dentro da casa do seu pai, que tinha dentro da casa do seu pai, e deseja voltar, né? Porque ele havia perdido, se perdeu na caminhada, mas o sentimento de voltar, né? A ter aquilo que ele havia perdido, o amor e o carinho, a comunhão com o pai. E aí então ele volta para casa. E quando ele volta para casa, o pai diz assim: olha, vamos comemorar, vamos fazer uma festa. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O que eles querem dizer é que quando você se encontra na caminhada, quando você se encontra na vida, há motivo de festejar. Então, quero colocar assim para você, meu irmão, que se você, nesta manhã, pôde trazer a luz do Evangelho à tua vida, pôde varrer a tua consciência e o teu ser com o Espírito Santo, e ele foi falando ao teu coração que algumas coisas foram perdidas, que a saudade dele em tê-lo na sua presença, em tê-lo de volta, então há motivo de festejar, motivo de alegria. E é isso então que acontece nesse momento. Então, eu queria colocar da seguinte maneira, irmãos, você que está orando, está nos vendo, em orarmos,
pedir a Deus que nos abençoe. Talvez você seja uma dessas pessoas que, como aquela mulher, estava aflita, porque acabou perdendo, alguma coisa foi se perdendo no caminho. Você perdeu a intimidade, a comunhão com Deus, você perdeu as orações, a comunhão com a palavra, perdeu a alegria, perdeu o sentido da vida, perdeu a fé, perdeu a confiança, perdeu o amor. E que você entendeu, à luz dessa palavra, que precisa ser encontrada. E você encontrou essa dracma. Então toma ela na sua mão, no seu coração, se alegra com ela. E nós vamos orar para Deus abençoar. Que você possa dizer ao Senhor, eis-me aqui. Que você possa dizer ao irmão, eu quero estar contigo. E que Deus te renove e te abençoe nessa caminhada. Que você possa recuperar muitos valores que foram se perdidos ao longo do caminho. E que você seja a bênção na mão de Deus. Então eu gostaria de orar com você nessa hora. Pedir a Deus que te abençoe. E colocar a tua vida no altar de Deus. Então eu te convido aí na sua casa, junto com os irmãos que estão com você aí. Você fechar os seus olhos. Levar o teu pensamento a Deus. E agradecer. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela ação do teu Espírito Santo. Iluminado, Senhor, a minha mente pelo teu evangelho, pela tua palavra, eu peço o teu Espírito que sonda o meu coração. E aquelas coisas, aqueles valores que eu fui perdendo no meio do caminho, que o Senhor me dê a graça de ser encontrado a cada dia. A alegria de um abraço, de um sorriso, uma oração, uma palavra de bênção, ou estar junto, chorar junto, se alegrar juntos. Coisa simples, que acabou se perdendo. Mas também, Senhor, o chamado, quando o Senhor nos chamou para te servir, para ir para as nações, para caminhar em santidade, em retidão. Que nessa manhã, Senhor, teu Espírito Santo possa nos renovar na tua presença. Eu oro pela vida daqueles que nos ouvem agora, para que em nome de Jesus o Senhor os renove, os abençoe e guarde seus corações. Que haja motivo de grande alegria, Senhor, na vida deles. Que eles encontrem muitas dracmas perdidas. E que sejam bênção onde quer que eles estejam. E eu sei também, Senhor, que é uma grande alegria no céu, porque muitos daqueles filhos, Senhor, que estavam meio perdidos e mortos, voltaram à vida e foram encontrados pelo Senhor nessa manhã. Quero te louvar, quero te agradecer, Pai. E assim o fazer em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para você, meu irmão, que a graça de Deus seja sobre a tua vida, que a bênção de Deus flua. Que essa meditação, fruto das minhas experiências com Deus, da minha caminhada, não sou melhor, não sou diferente, sou apenas eu. Alguém que na minha caminhada com Jesus tem sido trabalhado a cada dia e tem sido confrontado com as suas limitações e os seus pecados. E alguém que se declara dependente da graça de Deus, dependente da misericórdia de Deus. E se você ouviu essa mensagem e quiser falar comigo, aí na página do Face tem os dados da igreja, tem o telefone da igreja, tem os contatos. Você pode procurar e nós vamos conversar sobre isso. Se você precisa de ajuda,
nós estamos aí para ajudar. Se você quer caminhar, né, e não sabe como, nós estamos aí para te ajudar. Se você não tem forças para caminhar, vamos caminhar juntos. Se você não tem força para orar, vamos orar juntos, né? Se você não tem fé, muitas vezes a nossa fé é abalada, mas vamos caminhar, ouvir a palavra e vamos crescer juntos. Então, se você necessitar, você nos procure, entre em contato conosco e que Deus esteja abençoando, tá bom? Então, fique essa palavra para que Deus guarde os seus corações, que Deus renove, que você possa encontrar muitas das suas dracmas perdidas e quando toda essa epidemia, essa pandemia terminar, você saia desse casulo como uma pessoa melhor, uma pessoa mais consciente. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida, que a paz do Senhor possa dominar o seu coração. Um abraço a todos, abraço à Igreja Batista Luz para as Nações, que Deus seja com vocês. Muito bom compartilhar essa palavra com os irmãos. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a todos.